E eu tenho procurado sempre estar apontando a ciência, né? Como Einstein já falou, a fé sem a ciência é cega, a ciência sem a fé é manca. Quer dizer, uma estimula a outra, uma ajuda a outra. Aquilo que eu não conheço, não tenho conhecimento, eu acredito em fé. Aquilo que a fé prova, sempre sobra um pedacinho, um pouquinho, que eu não consigo entender ou que não consegue ser explicado. Esse pouquinho eu acredito em fé. Por isso, a fé sem a ciência é manca, quer dizer, ela fica um misticismo. Agora, a ciência ela é estimulada pela fé, sem a fé ela é manca, quer dizer, a fé vai trazendo para a ciência o desejo de provar, de mostrar algo. Em terapia holística, energética, bom, primeiro que a gente tem que entender, terapia, tratamento, holístico, quer dizer, uma visão geral sobre o todo, energético, energia. Então o termo terapia holística, socialmente falando, ele traz uma conotação mística, ele traz uma conotação de que é algo esotérico. Não. É apenas um tratamento onde ele foca o todo. Ele não pega um pedacinho do ser humano e vai cuidar daquele pedacinho. Na prática, a dor de cabeça pode estar na unha encravada do dedão. É uma situação como essa. Então, a terapia holística ela vai olhar para o indivíduo como um todo, né? Energética, entendendo que esse indivíduo, além da questão física, além do corpo físico, existe um corpo mental. Esse corpo mental, essa energia mental está muito articulada às questões da física quântica atual. Antes da física quântica, nós vamos ter a física ótica, né? Que estuda luz. E na física já é passível de estudo a questão da dupla fenda, da questão da luz, né? Ser composta por fótons. Os fótons são duais, partículas duais, quer dizer, ora eles são partícula, ora eles são energia. Ah, mas por que isso acontece? Aí é a questão de acreditar em um Criador. Ainda não foi provado pela ciência o porquê isso acontece. Foi constatado que isto acontece. Então beleza. Só que tem uma outra parte da física que provou que quando um fóton colide com um átomo, ele muda a vibração dos elétrons desse átomo. Legal. Então quer dizer, se eu sei, a grosso modo, que a matéria é composta pelo aglomerado de átomos, se a luz, os fótons da luz, ao colidirem com um átomo, mudam a vibração do átomo, ao mudar a vibração do átomo, eles mudam o estado da matéria. Eis a questão do porquê muitas vezes nós temos aí os milagres. Sim, são milagres. Existe um Criador que gerou um universo, e nesse universo nós temos a física, que ela é aplicável a todos, só que lembrando, já existe a teoria das cordas e outras teorias da física que ditam a existência de outras dimensões. Existem dimensões onde a física, como nós a conhecemos aqui, na nossa experimentação, que nós chamamos de vida, nessa experimentação, neste mundo, nesta dimensão, neste universo, a física, as leis da física que nós conhecemos se aplicam, mas em outras, não. Mas então quer dizer então que você acredita em outras dimensões? Não é questão de acreditar,
É questão de um postulado, quer dizer, uma tese apresentada em física quântica, da qual eu não li a tese, não estou falando nada disso, estou falando assim, da qual eu aceito, eu entendi o mecanismo, né? Entendi as explicações, as leituras sobre o universo, sobre existirem outros universos, entendi as explicações sobre dimensões, enfim, olha, dá um nó, viu? Dá um nó na cabeça da gente, porque a gente tem que, para começar a entender esse mecanismo holístico, energético, a gente tem que começar a se despir de dogmas, de preconceitos e realmente começar a olhar com uma razão, né? É uma situação de olhar a razão, mas mantendo a fé, mas conseguindo explicar muita coisa. Nesse processo, é um processo que eu falarei em outro vídeo, uma experiência particular, só aqui para não ficar extenso demais, eu vou falar assim, que na qual eu passei uma situação muito grave, gravíssima, tive aí um prazo de uma perspectiva de vida de 72 horas, né? E nesse processo, aflorou muita coisa que sinceramente eu não acreditava. Mas aí, como eu falei, voltando, eu fui estudar, comecei a perceber que existem coisas que nós não explicamos. Opa, mas naquela época eu não explicava. Depois, quando eu comecei a ir atrás e estudar, ver o porquê das coisas, eu comecei a entender. Porque assim, eu sou formado, né, no nível superior, sou formado, apesar de não exercer a profissão, sou fisioterapeuta e sou também terapeuta holístico energético. Aí eu tenho cursos de reiki, tenho cursos de cromoterapia, cursos de física quântica, lógico, a base, tenho, enfim, bastante, né? Fui atrás de tentar entender o que havia acontecido comigo e consegui. Mas assim mesmo, hoje eu ainda fico com bastante dúvida. E tem coisas que acontecem que me pegam de surpresa. Mas terapia holística energética, aqui, o que eu trabalho com terapeuta holístico energético? O que é movimentado? É movimentado energia. Agora, como essa energia é movimentada? Bom, aí existe, como eu falei, é holístico, é uma visão genérica. Primeiro é a visão de que o indivíduo é um todo, para depois a visão de que eu tenho que aplicar várias técnicas. Tem técnicas que vão ser melhor, outras não, né? A questão das técnicas, ela vou ser sincero, tem hora que o terapeuta holístico ele tem um insight. Vamos substituir a palavra intuição, que é muito voltado para o místico, vamos substituir pela palavra insight, quer dizer, aquela ideia que surge do nada e você faz. Então, o insight terapêutico holístico, ele é muito importante, não importa qual a linha que o terapeuta holístico siga. Ele tem os insights. E nesses insights, ele sabe, não é que ele sabe, é como se ele soubesse onde ele tem que buscar atuar. Ou se há necessidade de atuar em um lugar específico, talvez não. Enfim, como terapeuta holístico, eu trabalho com reiki, né? Trabalho com cromoterapia, nós temos aí também a ciência que fala sobre fosfeno, que é a impressão de luz sobre a retina, e que na verdade é uma técnica que eu criei
que eu chamei de fosfenoterapia. O que consiste essa técnica? É cromoterapia associada a fosfeno. Então, a impressão da luz nos olhos do indivíduo é fosfenoterapia. Nessa técnica, o que acontece? A mente divina, a mente superior, o inconsciente, o eu, o Deus que mora em mim, enfim, e a mente estabelece a própria cor a ser vista, ou na verdade percebida, na técnica de fosfenoterapia, que consiste em você olhar na lâmpada e depois de algum tempo, algumas situações técnicas, né, e cuidados também, o indivíduo fecha os olhos e ele se projeta, né? E nessa projeção ele vai verificar o que? Ele vai perceber a existência de cores em nuvens, em triângulos, em formatos irregulares, enfim. E vai acontecer o que? É o fosfeno, como eu falei, associando fé e ciência. E aí a mente divina, a mente superior do indivíduo, ela mesma estabelece qual é a energia necessária. Lembrando que cada cor possui uma oscilação de fótons, porque existe a cor luz e a cor pigmento. Isso daí é outro vídeo. Então, na verdade, como cada cor é uma oscilação de fótons, o que acontece? É um padrão de energia. Ninguém melhor do que ninguém, do que a própria pessoa, do que a mente da própria pessoa, o eu superior, a mente divina do indivíduo, reconhecer qual é a energia que ele precisa, ele ou ela. E aí, isso é fosfenoterapia. Em relação a Reiki, trabalhamos com Reiki também. No Reiki, trabalha com a energia vital do universo sobre o indivíduo, atuando, né? Onde, na verdade, como terapeuta, estou passando uma visão, um prisma do terapeuta holístico energético Neilson, tá? No Spigolon. Onde o terapeuta holístico energético, numa terapia de técnica Reiki, ele vai estar articulando a energia vital do universo com a energia vital em si, com a energia vital do indivíduo, da pessoa que está sendo tratada. Essa energia promove uma vibração energética, aliás, promove não, ela tem uma vibração energética, existe uma vibração e acontece o quê? Um outro fenômeno físico chamado ressonância, onde uma vibração ela acaba arrastando outra vibração, né? Uma vibração e muda, como eu falei, olha só, começa a mudar o tipo de energia atuando sobre a matéria. Isso então seria a fosfenoterapia, o Reiki, a cromoterapia, um pouco que já foi citado. Nós trabalhamos também aqui com o estímulo pineal, uma terapia pineal, onde na terapia pineal nós fazemos o quê? Nós trabalhamos, tá? Eu trabalho com o estímulo pictórico, quer dizer, o estímulo visual, trabalha com o estímulo auditivo, o sonoro, e fora isso existem exercícios. Sim, existem exercícios. Mas como que eu vou exercitar a pineal lá dentro, né? Tá lá no centro do meu crânio, na base do meu cérebro. Bom, enfim, o que vai acontecer? Na verdade, existem exercícios reflexos, massagens reflexas, tá? Existem aí algumas técnicas. Então, a terapia pineal, ela consiste aí da junção pilar de estímulo pictórico, estímulo sonoro e estímulo reflexo, né? E até exercício reflexo. Além disso, nós também trabalhado aqui, também trabalho com o que é chamado terapia do som, o som cura.
Eu prefiro, na minha formação básica, eu conheço isso como sonidoterapia, quer dizer, terapia através do som. Lembrando que o som produz uma energia, sim, ele é uma energia mecânica mensurada em hertz. Bom, aí de novo nós voltamos para quê? Se eu estou escutando um som, esse som ele causa uma ressonância na vibração do meu cérebro. Nós temos que lembrar que o cérebro possui ondas eletromagnéticas, são até mensuráveis no eletrocardiograma, e com essa ressonância ocasionada pela sonidoterapia ou terapia do som, né, o que acontece? Eu trago a frequência cerebral por ressonância, arrasta essa vibração energética mental para o nível salutar, para um nível que cause um efeito de saúde, que é um efeito de tratamento sobre uma determinada situação. Bom, existem várias outras, vou estar falando em outros momentos. Só queria salientar assim, uma outra forma, um outro pilar muito importante da energia viva, que como vocês podem ver aqui, é muita situação de vida, plantas. Nós trabalhamos com orientações, com plantas medicinais, né? Com a prática de plantas medicinais, orientações naturalistas, tá? E um detalhe, a planta ioniza o ambiente. Quando ela ioniza o ambiente, ela torna esse ambiente mais agradável, confortável, traz essa sensação. Venha cuidar de si. Nós sabemos que a energia repercute sobre a matéria. Então, é muito importante, além de cuidar do corpo físico, cuidar do corpo energético. A energia muda o estado da matéria. Isso é muito importante. Nós sabemos, todos sabem, de algum momento, de algum lugar, todos sabem, de algum momento, de algum lugar, que alguém se curou. Por que esse alguém se curou? Simples, mexeu com a fé, trabalhou na sua crença, trabalhou com o seu Deus, com as suas deidades, né? Trabalhou com a sua energia mental. Isso é muito importante.